alunos, como vocês percebem, damos mais uma sequência na terceira aula de novembro, né, nas atividades de desenho de observação. Como vocês podem ver, quando você pega uma foto, né, e você começa a desenhar ela, você vai ter uma observação geral de tudo que você está vendo. Então, assim, por isso que eu estou insistindo muito nessas atividades. Essas atividades de desenho de observação, elas são muito importantes. Por quê? Elas é quem vão gerar um desenhista em você. Então, ela vai gerar o desenvolvimento do desenho, né, e da percepção do todo que você está desenhando. O que eu tenho percebido nas atividades que vocês têm me mandado é que perde-se muito quando você não desenha os detalhes. Então é muito importante que você observe cada detalhe. Por exemplo, quando eu vou desenhar um olho, vou até chegar um pouco mais próximo, quando eu vou desenhar um olho, eu tenho que observar todos os detalhes do olho. E cada canto, o nariz, o cílio. Então, assim, o que está acontecendo geralmente é que ao fazer um desenho de observação, a observação está muito rápida. E o tempo do desenho acaba sendo muito rápido, fazer um desenho só por fazer um desenho. Então não faça um desenho só por fazer o desenho. Faça o desenho com o objetivo de pegar os detalhes. Se você vai fazer uma foto, luz e sombra, volume, textura, tamanho da boca, né, ó, o olho, o nariz, os objetos que estão ali naquele desenho. Então você vai perceber que o traço do desenho ele tem que ser mais fino, mais grosso, a ponta do lápis tem que estar mais fina, mais grossa. Então é por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Essa atividade foi uma das primeiras lá. Então, ao pegar um desenho para fazer, seja ele de um personagem, seja ele qual for, né? Seja ele, por exemplo, do sapo aqui, ó, eu vou observar o tamanho, a altura, e eu vou saber colocar ele no espaço. Então o que geralmente acontece é que quando vai fazer o desenho, faz ele muito rápido e perde a observação. Então aqui basicamente eu estou falando para vocês que o segredo do desenho, o segredo da arte de desenhar é a observação. Então quanto mais exercício de observação você fizer, melhor os seus desenhos vão ficar. Então o que tem acontecido? Muitos não têm desenhado com o tempo necessário para que se fizesse a atividade. Né? Então assim, quando você pega um desenho para fazer, seja ele personagem de mangá, seja ele natureza morta, seja ele desenho do quadrinho, seja ele qual for, você precisa estabelecer mais tempo de observação, porque o tempo de observação vai fazer com que o seu desenho fique cada vez melhor. Então o que acontece geralmente nessas atividades? O seu desenho ele fica sem muito atrativo, sem muito detalhe. Então você precisa fazer o desenho com tranquilidade, fazendo a ponta do lápis, buscando visualizar volume, textura, tudo aquilo que o desenho precisa. Quanto mais você desenha, melhor fica o seu desenho. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho a minha imagem. Aqui eu tenho a minha imagem, correto? Né? E aqui eu estou fazendo o meu esboço, então eu estou vendo o quanto é necessário de volume, de textura, de luz e de sombra, né? A touca, tanto que esse desenho eu ainda não finalizei, porque a barba tem um volume, ela tem tons mais brancos, mais acidentados, mais escuros, a boca para ver o detalhe dos desenhos, dos dentes, o olho. Então a sombra que está no olho. Então assim, aqui no esboço, se eu não for fiel ao esboço, a tendência do desenho ficar todo torto e desproporcional.
Então, por isso que eu estou insistindo muito nessas aulas de desenho de observação. Então, é muito importante que ao começar um desenho, você se prepare, sente em um local e vá fazer o desenho. Se você for fazer o desenho só para entregar para o professor, só para enviar para ele, ou só para fazer, o que vai acontecer? O seu tempo de observação vai ficar limitado. Então faça o desenho, pare um pouco, vai dar uma volta, vai passear, depois volta para o desenho de novo. Outra coisa, quando vocês colocarem a imagem de referência para desenhar, não mexa nela, deixe ela paradinha. Então a imagem estando parada, seja fotografia, ou seja o olho que você vai fazer, ou seja um animal, deixe ela paradinha quando você vai desenhar. Por quê? Se você fica mexendo, pode alterar, né, a proporção e a medida. Então é muito importante que você, quando iniciar a atividade de desenho de observação, você faça esses detalhes. Não desenhe rápido, não deixe só o traço. Que nem aqui, só traço é esboço. Então o desenho tem que ser respeitado, toda uma linguagem. Então qual é a linguagem que precisa ser respeitada? Luz e sombra, volume, perspectiva, tudo que nós já aprendemos na sala de aula. E você que é aluno novo, que está vendo o vídeo pela primeira vez, não se preocupe. O exercício de desenho de observação, ele é um dos exercícios mais importantes que existe. Então, quanto mais você desenha, melhor fica o seu desenho. Né? Então, por isso que eu estou insistindo nessas aulas de desenho de observação, porque eu acredito que no ano que vem nós vamos ter aulas tremendas. Né? E cada um dos alunos, desde a criança de 6 a 12 anos, aos adolescentes, aos adultos, o segredo do desenho está onde? Na observação. E aprender sobre medidas, perspectiva, proporção, luz e sombra, volume, textura. Então tem essas outras questões que a gente acaba aprendendo na sala de aula. Então se você for prestar atenção, cada videoaula que eu coloquei no canal, ela vem dando estes objetivos. Então o objetivo em si não é nem que eu faça um desenho perfeito, mas sim que vocês prestem atenção numa sequência de atividades que é necessário para estimular a sua observação. Então quando você observa, por exemplo, lembra do desenho do olho? Então o desenho do olho, por que eu faço essa atividade? Porque quando você desenha o olho, essa atividade vai te ajudar na hora de você fazer um rosto. Quando eu fiz lá o desenho da boca, separado, na hora que você for desenhar uma boca, você já vai ter a referência de um desenho da boca. Então você, toda hora, você vai ser estimulado, né, para desenhar. Por exemplo aqui, eu fiquei brincando com uns personagens do Chaves, né? Então eu fiz as caricaturinhas do Chaves aqui, né, do Seu Madruga, do Chaves, do Kiko, do Nhonho. Então assim, eu fico brincando com canetinha para agilizar, mas a minha memória, ela precisa ser estimulada. Então quando você estimula as suas referências, né, então você precisa estar sempre observando. Então o que eu quero dizer para vocês é isso. O segredo do desenho de observação é o quê? Observar. Então coloque lá a imagem, selecione bem a imagem. Lembrando que eu coloquei 3 imagens para que vocês me enviassem. Se eu não me engano, Naruto, uma natureza morta, que parece um jarro com frutas, né, e uma outra imagem. Então assim, faça um desenho, escolha. Tem alunos que estão escolhendo, estão desenhando, estão mandando para mim, na folha de sulfite, na folha de canson, mas desenho. Então essas 4 aulas que nós vamos ter aí para o mês de dezembro, praticamente, é só para a gente estar aí reforçando as atividades e para que vocês possam estar em movimento desenhando. Porque se você ficar parado 3 meses ou 2 meses, vai gerar mesmo um desânimo. E também nessa correria toda de escola, do seu dia a dia, do papai e da mamãe, você ajudando eles. Então assim, você adulto também que trabalha, que tem uma vida corrida. Então assim, pare para ter um tempo de qualidade. Então quando você para ter um tempo de qualidade, o que acontece?
esse tempo que você teve toda uma energia negativa, às vezes até discussão no trabalho, alguma coisa assim desse tipo, quando você vai para um canto com um papel e uma folha, você se desliga daqueles problemas. Então desenho é muito mais do que só fazer um desenho. É um estilo de vida, vai dar qualidade de vida para você e vai fazer com que o seu cérebro entre num novo momento. Então é como se você apertasse o start, parasse com aquilo que está acontecendo, né? E começasse um novo processo, uma renovação. Então faça o seu desenho, envie para mim lá nos grupos do WhatsApp, e se você não faz parte ainda dos grupos do WhatsApp, entre em contato comigo e manda lá no chat do YouTube, né? Faz uma pergunta, professor, posso entrar no grupo? Pede o meu número que eu mando para você, e aí eu vou te acompanhando pessoalmente através do WhatsApp. Beleza? Então é isso. Essa é a aula de desenho de observação número 3 do mês de novembro, né? E o objetivo é ensinar vocês a observar os detalhes, porque eu tenho percebido que algumas atividades que têm sido enviadas, elas têm sido enviadas com muita rapidez e com menos observação. Então eu preciso que você observe mais. Então cada vez que você observa, melhor o seu desenho fica, né? Nós temos aí alunos que estão assim com trabalhos fantásticos, fantásticos mesmo, né? Eu quero parabenizar o Levi, a May, vários alunos aí que estão, nossa, o Juan, então assim, todos os alunos estão assim de parabéns, que estão me enviando os desenhos, né? Estou citando alguns aqui, o Matheus, todos os meninos aí que estão, e as meninas, né, que estão fazendo a atividade de desenho. Então assim, conto com vocês nesses meses aqui, nesse final de mês, né, e nos próximos 4 videoaulas, para que a gente possa aí estar gerando aí essas atividades. Beleza, pessoal? Então conto com vocês, até a próxima aula. E lembra, saúde, se cuidem, usem máscara, tomem cuidado, né, lavem as mãos, tomem cuidado, porque nós estamos correndo risco aí de um novo surto e ficarmos mais tempo em casa. Então se cuidem, curtam, façam comentários lá no canal, e eu conto com vocês aí para essa nova jornada. Provavelmente nós vamos continuar tendo reuniões para que a gente possa se reunir, né? E vamos aí vencer esse período difícil. Aproveita que desenhar é qualidade de vida, beleza? Então conto com vocês, até a próxima aula. E essa é mais uma aula, né, das oficinas de desenho dos Centros Culturais da cidade de Suzano. Tchau, tchau. Valeu.